Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre geopolítica, sobre os fatos, as novidades do que está acontecendo no Sistema Solar, em especial aqui no planeta Terra, né? E hoje vocês vão ver, tem um papo diferente, com alguns elementos novos no na nossa visualização de realidade. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te sugerir, faz a tua inscrição, marca a sinetinha para receber as novidades, compartilha, comente sobre as coisas que a gente trata nas nossas análises, distribua, partilhe com seus amigos, conhecidos, e também visite aos vídeos que a gente já tem publicados no canal, que são interessantes, né? São bate-papo, conhecimentos que ajudam a gente a melhorar a nossa visão de mundo, beleza? Pois bem, atualizando um pouco sobre o que está ocorrendo na guerra ali do Oriente Médio, né, o conflito ali no Golfo Pérsico, nós tivemos que foi rejeitada a proposta que o Irã se botou para sentar na mesa, foi recusada, mas, no entanto, estamos sem nenhuma ação efetiva, vamos dizer assim, o que deverá ser feito após essa recusa? Só as ameaças, por exemplo, de Gorbachev. E o Gorbachev, nesse momento, está se dirigindo para a China, para se encontrar com Xi Jinping, né, o dragão, ouvir algumas lições sobre realidades do mundo, a percepção, sentimento sobre a morte imperial que está avizinhada, e aí está na situação de não poder fazer. É verdade que alguns estrategistas militares, o Irã não dorme, né? Após ter apresentado sua saída, diz que está preparado para reagir a qualquer medida que o Império tome em relação ao Irã. E, de fato, as pessoas ficam suspeitando, porque não é a primeira vez, não seria a primeira vez em que Gorbachev viaja, procura um ponto de encontro com lideranças, principalmente lideranças da mesma estatura, como é o caso da Rússia, o caso da China e tal. E no momento em que essas lideranças estão em reunião, eles estão num bate-papo, uma confraternização, bebendo um chazinho, ele manda pipocar bombardeio nos adversários dele. Lembrem-se que ele fez isso uma vez na Síria, né? Ele estava sentado conversando, eu não me lembro se com Xi Jinping ou se com o russo. E no momento que estava lá conversando, ele mandou bombardear com Tomahawk a Síria lá. Aquele conflito que, né, o Irã dava suporte a Bashar al-Assad. Pois bem, então, visto que o caminho da paz não está acertado, tem inclusive uma conversa aí, voando pelos meios de comunicações, chamada comunicação corporativa, em que o porta-voz do parlamento iraniano ameaçou estudar o caso de produzir arma nuclear, ou seja, beneficiar o urânio acima dos 90%. E colocou essa ameaça no ar, não é? E aí está aquela coisa. E os escaramuças também, as escaramuças de Israel em relação ao sul do Líbano. Essas coisas continuam, né? Pois bem, outra coisa, novidade sobre o que eu vou falar agora, e essa novidade interessa eu fazer uma leve análise, foi uma coisa que aconteceu na Europa. Olha, a Armênia, ao ir para o desfile do 9 de maio, dia da vitória, em Moscou, se encontrou com o Urso lá, e o Urso, ao dialogar com Pashinyan, Nikol Pashinyan, que era o primeiro-ministro da Armênia, ele colocou uma coisa que não me lembro de ter visto ele ter colocado em outras oportunidades, que é o fato da luta, da busca da Armênia, do Pashinyan, de abandonar a organização
o tratado dos ex-países componentes da ex-União Soviética, os países que faziam parte da União Soviética, o seu tratado, o Grupo Fechado de Segurança e de Bloco Econômico, e colocou, disse, olha, você pode faz um referendo e veja o que diz o povo armênio sobre a sua pretensão, os seus desejos de ir para a União Europeia. E aí a União Europeia, entenda-se, também a busca de se filiar à OTAN. Ou seja, ele colocou isso aí, e aí a Rússia depois vai avaliar o que é útil para ela ou não. Veja as condições. Então me parei, eu digo, sobre esse assunto da Armênia, o conflito, a maneira, o momento em que o Império Ocidental está morrendo, vale uma compreensão um pouco mais aprofundada sobre o que está por trás desse tipo de comportamento, de discurso, de posição do russo em relação à Armênia, né? Então essas são as notícias, basicamente. E aí eu digo, vamos dar uma olhadinha no que está por trás dessa posição russa em relação à Armênia. Ora, como vocês devem ter conhecimento, a Armênia é uma das repúblicas que faziam parte ali da região do Cáucaso, que fazia parte da ex-União Soviética. E o que ocorre? A Armênia tem um histórico, é uma história milenar, vamos dizer assim, em relação ao passado da humanidade, influência em muitas áreas do mundo e o modelo de vida ocidental, o jeito de ser, a visão de mundo ocidental. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo falar assim das origens cristãs. Tal. Se a gente pegar a história da Armênia, você vai ver que ela tem um link muito forte, historicamente falando, com algumas das chamadas ficções que estão no livro, que tanto os chamados livros abraâmicos, né, que são os fundamentos teológicos tanto do judaísmo, do cristianismo, do islamismo e tal. Então, alguns eventos tratados ali têm, de fato, vamos dizer assim, uma ligação histórica com o espaço geográfico da Armênia. Então, a Armênia tem algumas curiosidades históricas. O fato de ter pertencido à União Soviética, e aí eu vou deixar de falar do passado remoto para me ater ao problema mais atual, né? Porque ela viveu no início do século XX uma coisa chamada de genocídio produzido pelos otomanos, né? O Império Turco que estava caindo, estava morrendo, e por um fator muito interessante, né? A origem do evento em si, do chamado genocídio, está muito ligada à propensão dos armênios, quando dominados pelo Império Otomano, e ser muito reprimido dentro do espaço do Império Otomano. No momento em que ocorreu a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano enfrentou o Império Russo, os armênios simplesmente boicotaram seus alistamentos ao Império Turco-Otomano e, de certa forma, mantinham uma certa ajuda, vamos dizer assim, para o Império Russo, que se confrontava naquele momento com o Império Otomano. Essa coisa provocou uma ira na administração do Império Turco-Otomano, que produziu, a partir de 1915, de 1915 a 1923, mais ou menos, uma coisa que na história, historicamente, ficou conhecida como o segundo genocídio armênio. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso para dizer, olha, existiam uns momentos, ela não foi só para dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como uma coisa de apropriação ou de domínio do Império Russo. Existia um processo de afeição inicial quando essa coisa ocorreu. Então, ao fazer parte do Império, e também não foi relações assim muito amorosas, houve momentos, por exemplo, o período do Stalin na condução do Império Russo, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele não foi um momento muito bom. O período de Lenin, sim, mas o período de Stalin não foi muito bom, principalmente meados da década de 30.
para os armênios que estavam naquele momento absorvidos vamos dizer, pelo conjunto das repúblicas soviéticas, né? E aí, para falar disso, onde é que fica, onde é a localização disso? Por que estaria dentro? Ora, ali na região do Cáucaso, ou seja, sul do Cáucaso, a fronteira entre a Ásia Ocidental e a Europa, né? As proximidades ali da Ásia Menor, você tem ali as repúblicas, por exemplo, Geórgia, Azerbaijão, a própria Armênia, que são áreas ali que ficam entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, né? De forma que o território da Armênia fica ali imprensado entre o Azerbaijão e a Turquia e sem saída para o mar. E pela situação de conflito com a Turquia em relação à situação do genocídio que eu estou falando, e no lado oriental, o Azerbaijão, que é a situação vamos dizer assim, do Alto Karabakh, que é uma área dentro do Azerbaijão, que tem maioria armênia e que sofre, de certa forma, é um motivo de conflito de fronteira, né? Inclusive tropas russas de paz ficam ali naquela região sustentando, de certa forma, vamos dizer assim, o estado de cessar-fogo do conflito, né? Porque essa disputa de fronteira, ela existe desde a queda da União Soviética, quando o país, Azerbaijão e Armênia deixaram, vamos dizer assim, a União Soviética, o grupo soviético, eles passaram a disputar uma área, que é essa área que, de maioria armênia, dentro do território que hoje faz parte do Azerbaijão. E é esse um dos motivos pelos quais o russo fez essa conversa agora do dia 9, né? Por quê? Porque as tropas russas estão lá para garantir um sistema de cessar-fogo. E num período recente, 3 anos, 2 anos atrás, 3 anos, houve uma reação do Azerbaijão para retomar de volta, ou seja, aplicar de volta ao território do Alto Karabakh, vamos dizer assim, o poder de polícia dos azeris. E isso provocou uma situação de violência a ponto de expulsar armênios que estavam nessa região de volta para a área que é a Armênia. E aí levou o atual líder, primeiro-ministro da Armênia, a fazer um acordo, reconhecer a área disputada como área do Azerbaijão. Isso ele fez e jogou a culpa no URSS, né, na Rússia, porque disse que não teve apoio da Rússia quando houve ataque do Azerbaijão e a Rússia estava lá para proteger, porque todos os três fazem parte vamos dizer assim, do acordo militar de defesa mútua dos países na comunidade de estados independentes, SEI, e o russo simplesmente aceitou a tomada unilateral do Azerbaijão da área ali que era disputada com a Armênia. Essa coisa provocou um clima não muito amistoso entre os dois líderes que conversaram nesse final de semana do dia 9, dia da vitória. E o que ocorre? Ora, isso é muito importante para entender o processo imperial que está morrendo e as lutas imperiais para desestabilizar a sociedade russa, o governo russo, não é? Por quê? Porque usou em 2008 a Geórgia. A própria guerra da Ucrânia é fruto dessa política, dessa visão de mundo, que é para desestabilizar, vamos dizer assim, a sociedade soviética a ponto de provocar uma ruptura interna, uma quebra, né, dessa unidade russa. Porque isso é muito interessante para o império que está morrendo. É o método usado, né? Dividir para conquistar. Então, é uma forma de, vamos dizer, criar um pouco de força ou ter um outro tipo de preocupação, considerado os problemas que tem que enfrentar com a China, né? O gigante, o dragão. Então, o Império fez isso. Em alguns momentos provocou tentação para puxar a Geórgia para dentro da União Europeia, a ilusão do discurso, né, de levar esse país, ex-República Soviética, como foi o caso dos países do Báltico, como foi o caso de levar a Polônia, a Hungria, a Romênia. Então, eles tentaram a Geórgia antes da Ucrânia. E o russo reagiu.
houve vamos dizer assim, o caso da Ucrânia, está nesse exato momento em conflito, em guerra. Só que eles não desistiram. A Europa ocidental, no caso, e os Estados Unidos, que é o império que está morrendo, eles não desistiram dessa tentação de dividir, de criar problema nas fronteiras da Rússia. E tanto a Geórgia, Azerbaijão e a Armênia estão ali nas proximidades da Rússia. Então, criar problema ali na Ásia Ocidental, ou no sul do Cáucaso, é para criar problema para desestabilizar o Estado russo. E o russo sabe disso, todo mundo sabe disso. Todo e qualquer processo de desestabilização econômica, política, militar ali é dirigida não ao país onde acontece, é dirigida à Rússia. E aí o russo tem que ter cuidado. E no momento que o império está morrendo, ele está buscando construir essas instabilidades. Então, o que é que tinha dito antigamente, outro dia, depois dessa situação resolvida do Azerbaijão, da fronteira lá, o armênio ficava mandando recado para o russo. Ele simplesmente abandonou pura e simplesmente as reuniões da Comunidade de Estados Independentes, que é o grupo de países ex-União Soviética, que, vamos dizer assim, se comprometeram em autodefender-se, um processo de defesa onde a maior potência, a potência que garante isso é a Rússia, participa a Bielorrússia, a Geórgia e tal. Então, o que ele fez? Ele se anulou dentro da Comunidade de Estados Independentes e dentro do Tratado Econômico, né? A União Econômica Euroasiática, que é, vamos dizer assim, uma espécie de bloco econômico à moda, considerada as proporções, obviamente, da União Europeia. Então, a Armênia é um país muito pequeno que não tem saída para o mar, né, não tem litoral, e tem as fronteiras nos dois lados, tanto o leste quanto o oeste, fechadas por conta das adversidades, tanto com os turcos quanto com os azeris. E sobra apenas o Irã ao sul, né, e a Geórgia acima. E porque essa é a única via de acesso, de receber, de tratar comércio, né, de comprar o que precisa. São esses trajetos que precisa manter, são corredores que precisam ser mantidos para poder suprir as necessidades logísticas da Armênia. Então, e como membro da comunidade, da União Econômica Euroasiática, como membro, a economia russa, como era também com a Ucrânia, como também era com a Geórgia, como é com o Azerbaijão, a economia armênia ela depende muito, por conta das relações anteriores, né, antes da morte do Estado Soviético, as relações elas dependem muito da economia russa. O gás e o petróleo que ele também precisa é para uma economia pequena, lá a coisa não depende de tudo, subsídio de fora. E, de certa forma, quando se tornaram independente, ou seja, autônoma em relação à União Soviética, eles criaram o problema econômico que estão tentando resolver. Todos eles estão nessa situação, todos eles. E todos eles têm uma economia dependente da Rússia. Então, o que o russo disse? Ele está para pressionar o russo, tanto na CEI quanto na UE, ele simplesmente faz o jogo duro de que, me dá a mão, senão eu vou para tal lugar e eu estou querendo ir para a União Europeia, vai fazer o pedido para entrar na OTAN, vou não sei o quê. E aí, fazendo isso, né, como se fosse uma espécie de ameaça para o russo. Porque ele sabe que cria estabilidade para a Rússia na situação ali. Então criou um certo nível de relações com a OTAN, mandou algumas tropas para a situação do Iraque, mandou algumas tropas, não sei se para o Afeganistão e tal, teve na questão do Kosovo, lá na Sérvia e etc. Então ele se avizinhou da OTAN e aí tentou empurrar a goela abaixo do povo a tentativa de
desarticular em relação ao lado russo e se tornar, como a Ucrânia, como a Geórgia tentou, vamos dizer assim, um braço da União Europeia e da OTAN nas vizinhanças da Rússia. O russo sempre tem dado conselho, olha, não sei o que, escuta o que o povo armênio quer, né? Vê o que quer. Mas essas coisas têm se mantido assim, sempre instável. Quando foi agora, o russo disse, veja o que está por trás da afirmação do russo, olha, você quer ir para a União Europeia, você quer estar perto do Ocidente e tal, você pode fazer, ouça o seu povo, faz o referendo, ouça o seu povo, e aí vá para onde o seu povo decidir que você tem que ir. A Rússia vai avaliar, dependendo da resposta que for dada, a Rússia vai avaliar as condições dela, ou seja, você se prepare para ir para o povo de lá e se agarre com o de lá. Não vá se apegar em perspectiva de comer dos dois mundos, né? Ou seja, não seja Lula. Percebeu a jogada? Vá aprendendo outros termos. Agora, um país que é totalmente... as condições é fechada. O maior exército europeu da OTAN é o adversário dele do lado da fronteira, é a Turquia. A Europa não aceita como europeu nem a Turquia. Pense na questão dos armênios. Ou seja, ele está num mundo que abraça ele como um povo irmão para tentar conduzir, como os ucranianos fizeram, os líderes ucranianos, os cachorrinhos ucranianos fizeram, a busca de apoio na Europa. Quem sustenta eles lá, assim como era na Ucrânia e na Geórgia, é o gás russo. As necessidades de energia dele é a Rússia quem dá. Né? Os produtos, algumas coisas da economia da Armênia que funcionam com o mercado russo comprando. Aí ele disse, então vá para lá, a Rússia vai avaliar e tudo bem, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Esse foi o recado. Entenderam agora qual é? Minha tentativa de explicar qual é o recado. Agora vamos analisar à luz da atualidade, os fatos, o mundo real que se apresenta, qual é as condições que essa nação está buscando, que esse líder está buscando, e qual é a perspectiva que esse povo pode ter na atual conjuntura vamos dizer assim, do lado para onde ele está querendo se virar. Nesse exato momento, o Império Ocidental está morrendo para subir, vamos dizer assim, o modelo russo e o chinês. O modelo russo e o chinês, o grande aliado na região ali, abaixo da Ásia Menor, na região do Oriente Médio, é o Irã, que é a outra fronteira dele. O Azerbaijão já andou muito afeito à OTAN, bota a base americana dentro do Azerbaijão. É o adversário dele do outro lado. A Turquia, como eu já disse, é o maior exército da Europa dentro da OTAN. E aí, lá em cima está a Geórgia, na outra fronteira. Para ele não ficar, eu digo falando isso logisticamente, na geografia dele, como depender de... as pessoas, o mundo vive de negociar, as pessoas no mundo não vivem isolado, elas compram e vendem. Né? Então veja só, olha o momento que ele está buscando. Nesse exato momento, o que é a OTAN? A OTAN é uma estrutura militar toda partida, fraturada. Representa um grupo de nações que não tenha, vamos dizer assim, o potencial de produzir, a capacidade de produzir o armamento que precisa para enfrentar a Rússia sozinha, que é o que estão fazendo agora. Está praticamente falido. A guerra que a OTAN conduziu em direção à Rússia, usando a Ucrânia como bucha de canhão, está economicamente falida, tanto falida para gastar dinheiro para fazer guerra, quanto falida para dar força, para dar impulso à sua indústria armamentista, que não consegue alavancar a produção para o que vai precisar se criar um conflito, que não tem recurso para isso. Isso é uma coisa. A outra coisa, virar para o lado da União Europeia. O que é a União Europeia neste exato momento?
Se vocês olharem, dá uma olhadinha no nosso vídeo anterior, nossa publicação anterior, você vai ver que a gente faz uma análise sobre a situação dos perdedores na guerra na Ucrânia. E aí tem uma previsão catastrófica para a situação econômica da União Europeia, né? O mercado da União Europeia é um mercado que tende a morrer, porque o mercado da União Europeia ele não tem yuan, ele não tem rublo, ele tem dólar e euro. Duas moedas que estão com doença contagiosa, ninguém quer se agarrar nelas, só os europeus que estão com ela mesmo. Porque a moeda deles não compra o gás russo, não compra o gás e o petróleo iraniano. Percebe? Então, não passa pelo Estreito de Hormuz. Para passar pelo Estreito de Hormuz, eles da União Europeia têm que arranjar yuan, ou no máximo rublo. Quem sabe agora o Irã mudou aí, diz que até acrescentou a moeda deles para passar, para cobrar a tarifa, o pedágio no Estreito de Hormuz. Ou seja, a moeda deles, para as coisas importantes que eles precisam, não serve para comprar. Eles têm que dar um jeito de comprar a moeda desses 3 países que a gente está falando agora. Percebeu? Mas fora isso, a economia europeia está em recessão. Ela vai cair numa depressão brutal. Por quê? Porque ela não se segura produzindo nada, pagando o gás, né? A calefação, o gás, ao custo que vai continuar pagando. Porque ela não vai pagar no preço que pagava para a Rússia, com o gás entregue a domicílio, sem usar navio. Percebeu? Ou seja, a pergunta que o Pashinyan devia ter repensado e ter respondido, pensado para responder o russo é essa. Esse é o momento da Armênia trocar de aliado. No passado, até diria que sim. No passado, quando a opulência estava no mercado como o europeu, a opulência estava na União Europeia, quando o império do Ocidente estava inteirão, provocando tragédia em todos os lugares do mundo, pressionando a China no estreito lá, né, em Taiwan. Não. O momento agora é um momento de morte do império. Para onde ele está indo, os defuntos estão vindo. Percebeu? Então, o que ele vai tentar buscar, a troca que ele quer fazer, para qualquer líder um pouquinho mais inteligente, vai saber que essa troca ela é uma troca furada. Não só porque lá eles não tratam o armênio, como não tratam o turco, como se fosse um deles. Diferentemente do russo. Começa por aí. A outra coisa é que o que ele vai tentar buscar lá é onde vai florescer, no leste do mundo, na Ásia. É a Ásia que está ocupando o lugar que ele pensa que era a União Europeia. Não é? Então, eu só quis levantar essa lebre para dizer o seguinte: continuo tentando criar as instabilidades. Mas como a situação, eu digo instabilidade nas fronteiras russas, né? No caso da Armênia, ali na região do Cáucaso. Mas como eles vivem essa realidade, é uma realidade de areia movediça para a Armênia. Por isso o Urso chamou ele no particular, enquanto os trens estavam passando, enquanto as tropas estavam desfilando, disse: oi, vem cá, você está querendo ir para a União Europeia? Tá, não, tudo bem. Então faz o seguinte, não é bom fazer contra a vontade do povo. Faça o referendo e veja o que o povo quer. Quando vocês decidirem e virar para o lado que quer, qual é o que você quer, aí a Rússia vai cuidar dos próprios interesses dela. Você vira para lá e nós vamos para cá. Percebeu a jogada do cara? Pois é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui, abrir o debate para essa frasezinha, esse lampejo de frase do Urso, lá no 9 de maio, em Moscou,
só para levantar uma lebrezinha para dizer, porque todo esse movimento que está sendo jogado, essas pedras que está sendo jogada, elas fazem parte da briga maior, é uma coisa micro, que à primeira vista os analistas nem pensam que isso tem a ver com o que está sendo tratado, que é a morte, a coisa mais importante deste ano, que é a morte imperial, que é a queda do Ocidente frente às fortalezas orientais. Então, mas isso é um microcosmo que está dentro e influencia o macro. Percebeu? Então, a minúscula Armênia, neste exato momento, foi uma pedrinha no xadrez que está sendo jogada, ela é uma pedrinha do jogo maior da geopolítica que está sendo jogado. E essa frase, volto a dizer, ela diz muito sobre o que vai ser o jogo dessa peteca. Beleza? Eu vou ficando por aqui, você acesse, faça sua inscrição, marque a sinetinha, comente, diga do que você concorda, do que não concorda, vá ao compartilhamento, distribua para os amigos e vamos aí. E fique mais uma vez com o Pueblo, ele está na parada. E o novo homem surgirá, se recusando a ser complacente. Eu vou verei e serei milhões. Ai, que endurecesse, pero sem perder a ternura, jamais. Um novo homem surgirá, se recusando a ser complacente. Lara, 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 lara.